Boa noite. Estamos nos encontrando mais essa noite, que alegria. Coisa boa, né? Semana de minicurso é muito bom porque a gente se vê todos os dias. Aí depois eu dou uma repousada, não faço live todos os dias, para eu poder também, né, reenergizar, mas eu fico com uma saudade de fazer live. Gente, então eu tô aqui mais uma vez disponível para tirar dúvidas, tá? Sobre o nosso mini curso, a gente conversar sobre alguns temas, tá? Olha, eu vou deixar o celular normal aqui, reto pra mim. Se começar a cair a bateria, aí eu viro pro lado aqui pra botar pra carregar. Mas então eu estou aqui para tirar dúvidas e também hoje a gente vai conversar com uma aluna minha do curso de aprendizagem ativa na prática. A gente vai conhecer um pouquinho ela, tá? Aí falou que Janaína, estou muito surpresa comigo mesma ao responder os cadernos e cada um me traz grandes reflexões. É isso mesmo. Por isso que é muito bom você ter perguntas guias de autoavaliação. Isso ajuda muito na absorção dos conhecimentos, no verdadeiro entendimento. E também para você concentrar nos pontos chaves, né? Mas que bom que você tá tendo essa sensação. Estou amando o curso. Hoje, gente, eu tô só no Instagram. Então, vocês podem, inclusive, colocar as perguntas aqui corridas mesmo, tá? Não precisa ser necessariamente na interrogaçãozinha. Porque quando eu fico no Instagram e no YouTube, aí rola muito rápido aqui as perguntas, aí fica difícil de eu resgatar. Então, na caixinha fica mais fácil pra mim. Encantada com o mini curso. Que coisa boa. Daphne, de todo modo, Daphne é a aluna que vai conversar com a gente. Quando você entrar, você me dá um alô, só pra eu saber que você entrou, tá? É bom fazer isso. Muito feliz com o curso. Bem, então assim, amanhã, gente, quando o pessoal vai formulando pergunta que quer compartilhar, amanhã sai a aula 3, a nossa terceira e última aula desse mini curso Missão Educar. Tá legal, viu? Eu tô bem feliz. Foi uma correria hoje, vou ser bem sincera com vocês, para finalização, porque tô tendo algumas demandas familiares, mas amanhã vai estar lá direitinho, se Deus quiser, no e-mail de vocês. Porque eu também eu fiz tudo totalmente novo do anterior. Rosimeire, se você não assistiu nenhuma, você precisa acessar pelo seu e-mail, não tem outro jeito, é tudo por e-mail. Senão você tem que se inscrever de novo, tá? É só você ir aqui no link da bio do Instagram, embaixo da minha fotinho do Instagram tem um link lá, você se inscreve, aí você vai receber amanhã. Aí quando você receber a página amanhã, lá tem os 3 vídeos, tá? João Vicência perguntou aqui o material de geografia. Isso é uma coisa paralela, é um projeto meu que eu já acabei anunciando aqui. Eu não tô conseguindo terminar nesse período do mini curso, João, mas tá assim, engatilhado, falta muito pouco. Mas eu precisei, né, falar assim, olha, calma, deixa eu parar com isso aqui, pra eu fazer isso aqui bem feito. E então eu vou, a partir da semana que vem, eu volto a trabalhar. Esses cadernos geográficos, gente, são 9 cadernos, eu tô assim chamando. Eu não organizei por idade, não organizei por série, não foi assim que eu fiz. Eu organizei por temas dentro da geografia, partindo da orientação espacial pessoal, a lateralidade, que é muito importante, que a maioria das pessoas tem dificuldade, principalmente com direita e esquerda. E depois eu vou para o sistema de orientação universal, que é o norte, sul, leste, oeste, tudo que o implica. E assim vamos entrando em cartografia, chegamos no fuso horário, clima e tal. Então, é um entendimento da geografia verdadeiro, e não como vem sendo trazido nas escolas, tá? Que nem o professor de geografia entende. É muito interessante porque a Sara, que trabalha comigo na Educaetos,
Ela foi minha aluna, né? Ela foi minha aluna de climatologia. Mas ela é bióloga. E quando eu pensei em quem que eu poderia chamar para me auxiliar, era sempre eu que fazia tudo da Educaetos, todos os posts, legendas, vídeos, tudo, e com o menino pequeno, amamentando, recém-nascido. Falei, nossa, eu preciso agora de algum auxílio. E ela me veio na cabeça, assim, a Sara, porque sempre foi uma aluna muito dedicada, muito centrada e tal. Eu entrei em contato com ela falou que ela não dominava, mas que ela estava disposta a aprender, e assim temos tido, graças a Deus, uma ótima relação juntas aí na Educaetos. E aí, a gente de madrugada, finalizando o vídeo de mini curso, aquela coisa toda, aquela peleja, as duas com sono, mas vamos lá, força e tal. Aí ela, Jana, posso fazer uma pergunta? Eu falei, ai meu Deus, lá vem. Falei, claro que você pode fazer uma pergunta, né? Por favor, não precisa ter, né? Sabe que ela vai ficar chateada que eu tô expondo ela aqui? Tomara que não. Aí ela perguntou, né, por que em áreas de campo rupestre, né, em áreas sombreadas de campo rupestre é bem frio. Gente, eu achei muito engraçado. 3 horas da manhã essa pergunta. Aí o que eu fiz? Né? Bem, eu sei o que é um campo rupestre, tenho uma vivência inclusive de cerrado, que é uma vivência muito profunda, porque eu morei no cerrado durante muitos anos. E falei assim, olha, eu realmente nunca notei isso em sombras de campo rupestre, mas vamos lá. E comecei a desenvolver o meu raciocínio. Porque o meu entendimento de geografia, ele é um entendimento da estrutura sistêmica, do sistema Terra. Né? Que coisa que leva a outra, e que formam categorias e a partir disso eu consigo classificar as coisas em determinados aspectos. É assim que a gente deveria aprender tudo, né? Porque quando a gente aprende utilizando essas funções cognitivas, né, de ser capaz de categorizar, de classificar, a gente pode acessar isso na nossa cabeça, independente de a gente ter qualquer recurso para consultar. Né? É claro, o ponto inicial é você absorver aquilo dali, então você memoriza e depois você começa a formar a partir daquilo dali conexões, ligações. Então você começa a entender tudo a partir de um sistema. Daí fui responder ela buscando dentro de mim mesma as associações que poderiam explicar aquilo dali. Partindo da ideia de que aquela premissa era verdadeira, porque foi uma experiência que ela, né, é uma experiência que ela tem tido, né, como bióloga. Então, olha, se são zonas mais elevadas, Paraná, então assim eu fui e gravei um áudio para ela explicando, dando a ela uma possível explicação. Então, todos esses cadernos geográficos, eles dão isso, tá? Eles permitem que a pessoa chegue num estágio em que ela conseguirá acessar na sua cabeça o entendimento de um sistema Terra, funcionamento, tá? Que não é o que os livros didáticos fazem, que infelizmente não é o que o professor de geografia consegue fazer, porque ele também não tem isso consolidado dentro dele. E foi importante ter feito essa pergunta, que ainda que não tenha a ver com o minicurso, a gente aproveita e traz também essas ideias que são muito importantes e que eu desenvolvo no curso de aprendizagem ativa na prática, que é essa perspectiva de como as pessoas aprendem, né? Das funções cognitivas, porque até um irmão meu, né, que tem um trabalho que eu já divulguei algumas vezes aqui na internet, que ele trabalha muito com isso, né, mas é assim, o que é a inteligência, né? É a gente ser capaz de reconhecer padrões, e quanto a gente pode chegar a reconhecer padrões cada vez mais complexos, né? Então, quando a gente tá, por exemplo, a gente vê uma pessoa e a gente reconhece que aquele é uma pessoa, é um ser humano. Existem elementos naquela pessoa que, combinados, eu consigo identificar que ali é uma pessoa. Ainda que existam duas pessoas que sejam, assim, completamente distintas, tá? É uma baixinha, outra alta, uma negra, outra branca, uma de cabelo comprido, outra de cabelo curto. Mas existem elementos ali que conseguem me mostrar, ou seja, que são padrões que todos os seres humanos carregam, que me permitem dizer, olha, esse é um ser humano e esse também é um ser humano, ainda que eles sejam pessoas bem distintas. E esses mesmos padrões eu consigo fazer com vacas. Esse aqui é uma vaca, né? Ainda que eu tenha uma vaca malhada e uma vaca marrom, né? Esses são cavalos, ainda que eu tenha cavalos, aqueles cavalos mais da perna grossa, não sei o quê,
enfim, mais nórdicos e os cavalos mais aqui tropicais. Enfim, eu sei reconhecer a diferença de elefantes, ainda que seja um elefante africano e um elefante indiano. São elefantes diferentes, têm estruturas diferentes na orelha, enfim. Então, o que é isso? É reconhecimento de padrão. Só que daí eu começo a avançar no meu desenvolvimento intelectual e cognitivo, em que eu me torno capaz de reconhecer padrões cada vez mais complexos. Por exemplo, as 4 estações, as fases da Lua, né? Então, a geografia, ela é uma ciência maravilhosa para a gente praticar essa obtenção de uma capacidade de reconhecimento de padrões complexos, tá? Esse talvez seja o grande benefício da geografia. Mas, infelizmente, ela vem sendo utilizada como uma disciplina de divulgação de um viés político. É isso que ela se tornou, né? Então, por isso que a urbanização, a industrialização vai e vem o tempo todo dentro da espiral da geografia lá na BNCC. Mas aí sai, finaliza, e aí? O que é a geografia final? O que você entendeu verdadeiramente disso tudo, né? E acaba que também nessa forma como ela se constitui, ela acaba esbarrando muito na história. E aí, então, a Guerra Fria, geografia ensina, porque é política. Ok, mas o que não é político, né? Então, não, mas isso aqui é história, isso aqui é... Então, acaba entrando numa seara que não precisaria ser. Tudo é geográfico no sentido de que tudo acontece no planeta, no espaço, mas assim... Sendo que ela tem um conteúdo muito, assim, fantástico, que permite um desenvolvimento cognitivo fantástico. Então, a matemática também, ela vai aprofundando nos padrões. Isso é muito legal. Então, desde uma coisa básica, né, que você pode mostrar para uma criança, olha, aqui tem um monte de pecinha vermelha, embaixo um monte de pecinha azul, agora começa a intercalar, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Agora eu tenho 2 vermelhos, 1 azul, 2 vermelhos, 1 azul. Agora eu tenho 2 vermelhos, 3 amarelos, 1 azul, 2 vermelhos, 3 amarelos, 1 azul. Até, né, enfim, a gente chegar em âmbitos transcendentais, até que a matemática nos permite, né? E outras ciências elevadas, como a própria astrologia, que nada mais é também que você compreender padrões de altíssima complexidade, né? Que é como determinados períodos, datas de nascimento de determinadas pessoas e tal. Enfim, então o ser humano ele tem essa capacidade de ir cada vez mais além no entendimento desses padrões que existem naturalmente. Naturalmente. Reconhecê-los, categorizá-los, classificá-los e a partir disso também intervir, né, de alguma forma, humanizando esse mundo natural, né? Alguns alunos meus receberam um livro de brinde por causa de um concurso que a gente fez e eu dei aquele livro da imaginação educada para eles. Esse é o nome? Acho que é. Eu sou boa de confundir nome de livro. Ele até se utiliza do livro do Robinson Crusoe como referência, né? Que ele tá numa ilha deserta e não tem ninguém ali, né? Então, aquele ambiente, ele é adverso para o ser humano. A gente está no meio da mata, numa ilha deserta. Esse ambiente, ele é naturalmente adverso. Ele é natural, mas ele é adverso ao ser humano, né? Porque ainda que os índios, por exemplo, tenham vivido na natureza, eles construíram suas ocas, eles construíram suas choupanas, tudo mais, né? De alguma forma eles buscaram alguma vestimenta, né? Aqui no nosso país, menos vestimentas do que os índios nórdicos, por conta da questão climática mesmo. Mas a gente vê, eles fizeram canecos, né? A gente tem as inscrições rupestres. Então, o que a gente vê? É um ser humano humanizando mesmo o seu ambiente de vivência. Por que ele está humanizando? Ainda que não seja esse nível de humanização que a gente tem hoje, vamos dizer assim, né? Mas existe aí uma perversidade aí nessa ideia, mas enfim. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque nós temos uma coisa diferente que todos os outros animais têm, que é justamente essa capacidade de criar alguma coisa a partir do reconhecimento de padrões. Porque essa é a nossa capacidade de pensar, é a nossa inteligência, né? Então, um ser humano, ele não vai viver entendeu? Não é natural que ele viva sem
num ambiente totalmente conformado, parado, estagnado, sem fazer nenhum tipo de intervenção, né? Então não era natural para o Robinson Crusoe viver ali. Ah, não, então ok, então agora eu vou ficar subindo em árvores, vou viver igual um macaco. Ele não é natural fazer isso, porque ele não é um macaco, né? Então a partir disso ele começa a desenvolver uma forma de sobrevivência dentro daquele ambiente que é humanizador, que é humanizada, né? Então é muito engraçado isso, né? Porque a gente recebe a Terra como a Terra é, mas a gente a humaniza. E também a gente não pode começar a interpretar que isso seja uma coisa ruim. Porque daí a gente está negando a ação de uma coisa que é natural do ser humano. Que é a partir do reconhecimento das coisas como elas são, ele agir sobre essas coisas. Só que o que nós precisamos é aprender a agir de uma forma respeitosa, de uma forma valorosa, de uma forma boa mesmo. A partir, tendo como lupa, se a gente colocar a lupa na frente, né, do mundo que a gente está vendo e que a gente está intervindo, a lupa da bondade, né? E então essa que é a grande chave. Então não é que o ser humano não pode intervir no mundo, né? Não é, porque isso sim seria antinatural. A nossa condição espiritual, que é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, a nossa razão, né? Ser humano, animal racional, já dizia Aristóteles. Então não dá para exigir que a gente vá habitar e viver como uma vaca habita e vive, né? Interessante termos entrado nesse assunto, né? Que não era nada planejado, que eu nem discorri sobre isso no minicurso, mas é um ponto interessante da gente pensar, não é verdade? Porque... Ok, a Daphne está entrando já. Por quê, né? Porque... Não, Verônica, não tem nada disso não, de conflitos contemporâneos. Não. O objetivo dos cadernos não é esse. Daí, eu tenho até críticas, assim, de por que os currículos são colocados dessa forma. Mas a gente pode fazer uma live um dia só sobre geografia. Mas é isso, deixa eu parar esse assunto aí. Então, se vocês quiserem perguntar sobre isso, vocês me perguntam. Eu continuo depois. Hoje eu assisti às aulas em alguns pontos, me identifiquei no conhecer o aluno e o seu contexto. Que conhecimentos prévios possuíam para pensar minhas aulas. Atualmente não atuo em sala de aula. Esse negócio do contexto, existe também um cuidado que a gente tem que ter, tá? Que eu acho que eu falo disso, pelo que eu me lembro, eu falo disso na aula. Uma coisa é você saber o contexto que o aluno está inserido, eu falei isso também na live, né, ontem. E outra coisa é você produzir toda uma coisa para aquele contexto, não é isso. Por isso que você define seu norte antes, você já sabe onde você quer chegar antes, para não correr nesse risco. Então hoje na educação fala-se muito em contexto e assim, com essa ideia, né? E você precisa conhecer o contexto para você fazer a ponte, né? Para você poder trazer uma linguagem ou trazer algum recurso que conecte e que eleve, mas você tem uma visão muito clara de onde você quer conduzir aquele aluno, de qual é o fim educacional. Você não pode perder de referência, tá? Mas sim, você precisa conhecer ali o seu público, né? Até porque isso te dirá quais são também as bases que eles possivelmente têm. Mas é claro, você vai ter que ter boas avaliações diagnósticas que realmente te digam, né? Olha, eu já posso ir para divisão ou não posso ir para divisão, né? Eu já posso falar de cartografia ou ainda não posso falar de cartografia, né? Quero assistir a aula 2 do minicurso, não estou conseguindo entrar. Você pode ir tanto no segundo e-mail quanto no primeiro e-mail. Entra lá no link que vão estar as duas aulas liberadas para você. Jana, você falou em dominar o conhecimento na área em que atua e quando somos polivalentes no ensino fundamental 1, como fazer da melhor forma? Essa é uma grande questão, tá, gente? Assim, realmente o professor da educação infantil, o professor do ensino fundamental 1, né? O pedagogo pro fundamental 1, ele não se forma bem em língua portuguesa, nem em matemática, nem em história, nem em geografia, nem em ciências, e ele tem que formar para tudo isso. Por mais simples que seja essas áreas do conhecimento, o que acontece? No currículo do ensino fundamental 1, o que acontece? Quando a gente não domina,
a gente não forma no nosso aluno a base necessária. Isso não é uma maldade do pedagogo do ensino fundamental 1. Ele não faz por mal, não é. Foi a ele atribuído uma responsabilidade que não poderia ter sido assim atribuída. Muito menos na estrutura de formação que nós temos hoje do pedagogo, que é precário nesse aspecto, né? Então, pra mim, eu já falei isso várias vezes, ensino fundamental 1, o foco é linguagem. Matemática e a língua portuguesa. As escolas que têm a oportunidade de ter outros idiomas, principalmente, por exemplo, latim, eu acho que seria uma maravilha, tá? Não estou necessariamente falando dos idiomas modernos, tá? Porque, enfim, existe também, eu trabalhei em escola bilíngue, existe aí um perigo também, tá? Ainda mais dependendo do método de alfabetização utilizado. Mas não vou entrar nesse contexto agora. Mas então o que eu sugiro? Que você domine muito a língua portuguesa. Estude, domine, saiba escrever bem. Tenha uma profundidade literária. Estude o método fônico, é o melhor método para alfabetização. E estude muita matemática. Utilizando como referência o método de Singapura, que é o ideal. Isso vai te dar uma visão muito boa do que é melhor vir antes, ainda que seja uma escola que se utilize de apostila e tal, você vai conseguir fazer uma intervenção aqui, uma intervenção ali pelo bem dos seus alunos, com uma intencionalidade muito clara. E a história e geografia, você vai, é o motivo da conversa, né? Você vai trazendo ali os temas e tudo mais. E aí o que eu diria na geografia? Focar nesse ponto, que aí você pode, né, quando eu tiver minhas apostilas, você pode usar como referência, que é a questão da lateralidade, muito bem consolidada, e do sistema também de posicionamento universal. Entender bem qual é a estrutura de um mapa, o que é norte, sul, então mergulha nisso. Porque, por exemplo, muita gente acha que a forma como o mapa está constituído, realmente existe uma coisa que está em cima e outra coisa que está embaixo. Entendeu? Porque essa é a falsa ideia que o mapa dá. Então, isso aqui está em cima, isso aqui está embaixo. Não, isso é uma coisa constituída, gente. A Terra é um planeta vagando no espaço, então não tem cima e baixo, tá? O cima e baixo no mapa, ele é simplesmente uma convenção, tá? Então, o que acontece? A ideia de norte e sul no mapa, ela não é a mesma ideia quando a gente fala, por exemplo, de norte e sul em termos de centro magnético, tá? É um pouco diferente, é uma diferenciação que a maior parte das pessoas não sabe fazer. Mas tudo bem. Mas é uma convenção, a partir disso a bússola, ela se pauta nessa convenção, mas não é cima e baixo. Ideia de norte e sul não é cima e baixo, que é uma coisa que as pessoas acabam tendo muito, e isso atrapalha demais em outras compreensões. Por exemplo, quando a gente chega em latitude, longitude, altitude, eles têm muita dificuldade de compreender. Então, isso é uma coisa muito importante de consolidar. E em relação à história, uma constituição de uma linha de tempo, decorar mesmo e ter uma ideia de linha de tempo de principais eventos históricos na sua própria cabeça, que a criança possa fechar os olhos e entender o que vem antes, o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois. A gente começa a estudar as coisas de um jeito que a gente tem muita dificuldade de acessar o que vem antes e o que vem depois. Entender a narrativa que pauta isso. Então isso é uma coisa muito boa, a construção de uma linha de tempo. Não necessariamente o ponto de você dar uma aula de história cansativa, né, que só fica no factual. Mas o factual é importante para esse posicionamento. Para você saber narrar uma boa história é muito importante também, que hoje falta muito aos professores de história, né? E ciências, né, já que tem que dar, vamos dar, né? Olha, professores de ciência, veja lá, não estou dizendo que não é necessário. O jeito que eu estou falando de ciência é o mesmo jeito que eu estou falando de história e geografia. No Fundamental 1, porque o importante é a linguagem, mas eles são um motivo de conversa muito importante. Por exemplo, meu filho de 3 anos, eu estou trabalhando com ele um projeto de pomar, então a gente já estudou 10 árvores, tá até aqui na parede da sala. E a gente estudou vários aspectos dessas árvores. E ele hoje está com alguns, ele já sabe compreender alguns termos, assim, tipo o que é um pecíolo, o que é uma sépala, coisas desse tipo. Então eu tô dando a ele o quê? Vocabulário, que também é muito importante para a linguagem. Tô dando a ele também, desenvolvendo nele o interesse por saber as coisas, isso é muito legal. E a prática da memorização.
tá? Então, as ciências, a história e a geografia pode ajudar muito nisso também. A memorização é uma coisa muito importante para a educação e não pode acabar, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque grande parte dos déficits que nós temos hoje, nós aqui que estudamos em escolas que não tinham mais a memorização, é justamente a falta disso. Gelaine, gostaria de saber se você tem algum curso de educação infantil. Você está no berçário 1. O curso de aprendizagem ativa na prática, muitos professores de educação infantil fazem ele. Mas no âmbito do berçário é um foco muito específico seu. Não tenho. Eu fui coordenadora da educação infantil há muito tempo, fui coordenadora de professores do berçário, mas eu nunca atuei como professora. Mas isso nunca impediu o meu trabalho, né? Pelo contrário. Mas toda a ideia que o método 4FE caminha, ele ajuda, mesmo você como professora do berçário, ele vai te ajudar. Mas quando chega efetivamente em algumas estratégias, aí de fato é mais para quando já está em processo de alfabetização ou alfabetizado em diante, até ensino superior ou mais. Porque o berçário é um momento muito particular mesmo, né? A gente nem chama de pré-escola, né? Então, assim, o berçário, a criança, ela precisa mesmo de pai e mãe nessa idade, né? Ela não precisa sair de casa, ela não precisa de socialização, ela não precisa de nada disso. Então, é muito um movimento de dar amor, de dar carinho, de dar segurança, de não falar alto, não gritar, de transmitir calma, né? E ter estímulos da realidade para aquela criança, né? Ambientes externos. Então, é um movimento um pouco diferenciado. Mas é muito legal se você puder ler Maria Montessori, pode ser uma boa referência. Agora, por isso você tem que ter muito claro o seu fim educacional, né? E da escola que você está inserida, não tem outro jeito. Mas, assim, quem fala muito sobre crianças é a Montessori. Por exemplo, a Charlotte Mason, ela fala muito de crianças, mas ela fala para educação no lar. Só que pode ser que lendo ela, você tenha alguns insights para o seu trabalho, tá? Por exemplo, o Rudolf Steiner, muita gente não sabe, mas ele não falava sobre a educação infantil nessa idade, ele não falava disso, que tinha que ter isso aí. Ele sempre entendeu que as crianças estariam com os pais. Hoje as escolas Waldorf oferecem berçário, mas não é uma coisa que ele tratava. Boa noite, sinto-me perdida no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Só falo no minicurso, tem acendido uma luzinha aqui dentro de mim. Tenho pouco tempo que leciono, tem sido um desafio para mim. Viola, Débora, mas tá no tempo, não tem problema. Olha, eu tenho professores que entram no curso que já dão aula há 25 anos. Que falam, Janaína, tem sido muito importante para mim, tem me renovado. Então, não tem problema se você está dando aula há pouco tempo, se você está dando aula há muito tempo. Agora, o objetivo é desafiador para você, é desafiador para todos nós, para mim também. O importante é você tomar a decisão de que você quer se transformar, de que você quer algo novo e buscar isso com coragem e paciência. A virtude da paciência ela é muito importante. Não se desanimar, porque eu não me formei assim, eu já devia estar pronto. Não, você não devia estar pronto. Nenhum ser humano nasce pronto, entendeu? E daqui a 10 anos você não vai ter que estar pronta. Porque justamente essa é a ideia de ser professor. É a gente viver uma autoformação profunda para a gente poder formar outras pessoas. Ou seja, isso significa que a gente vai estar em constante transformação. Porque se a gente chega e fala, não, agora eu estou pronto, sou um professor pronto. Então, vamos mandar lá para santificar, né? Não sendo esse o caso. Se estamos todos aqui entendendo que não somos santos, estamos todos na mesma página, entendendo isso, e tomara que estejamos, mas também não posso negar que haja algum santo aqui, porque eu não conheço todo mundo que está aqui, mas ok. Partindo do princípio de que estamos todos ainda, né, precisando melhorar um tanto, e não somos santos, é isso. A gente não tem que se desanimar, a gente tem que fazer disso uma força pra gente poder caminhar, tá? Gente, eu tenho que chamar a Daphne. Eu quero chamar a Daphne. Porque eu quero ouvi-la. Eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvi-la também. Deixa eu só chegar no final aqui e eu vou chamar a Daphne.
Todas as noites terá live até o dia 22 do mês? Selma, de onde você tirou isso, Selma? Não, as lives todas as noites essa semana. Eu tenho filhos, tá, gente? Tem outras coisas pra fazer. Eu gosto de jantar com meu marido, essas coisas. A Daphne chegou? Barros Daphne, vi aqui, vou chamá-la. Gente, vamos conversar com ela? Vai ser massa. Eu vi que tem mais algumas perguntas aqui, mas eu tento responder depois, tá? Você passa tanto amor por educar que tenho revivado meu sentimento de educar que estava adormecido. Fico feliz, querida. O que você acha de incluir um mapa mental na educação do Fundamental 1? Pode ajudar o mapa mental, sim. Mas é muito bom eles terem noção de categoria. Por isso que é muito bom você estudar também o livro das categorias do Aristóteles. A noção de tempo dos alunos é bem precária, sem falar que muitos acham que é ficção. Como assim ficção? O tempo? A linha do tempo? Estou amando acompanhar seus cursos de live, usar a ciência para desenvolver a língua portuguesa e a matemática. Isso, Alex. E a gente como geógrafo, como historiador, como biólogo, como físico, como químico, tem muita tranquilidade com isso, a gente não tem aquele apego, sabe? Porque no final das contas a coisa mais importante é a linguagem mesmo. Né? A gente saber se comunicar, porque pela linguagem a gente pode se compreender o mundo, compreender a nossa existência nesse mundo. Então a linguagem que é uma coisa, inclusive, inerente ao ser humano. Ah, não, mas a baleia tem um som que ela se comunica. Não, eu entendi. Mas a linguagem nessa complexidade que eu tô trazendo aqui, tá? Ah, a Renata falou aqui... Calma aí, Daphne, já vou te chamar. A Renatinha falou aqui da socialização, que ela acha importante desde o berçário. Vou aproveitar que vou comentar isso, tá, gente? Olha, essa questão da socialização é muito interessante, que a gente defende muito isso, só que a gente não para refletir qual é a verdadeira socialização que tem na escola. Então, assim, uma criança... Eu mesmo tive que colocar o meu primeiro filho na escola com 6 meses, tá, gente? Isso foi uma necessidade. O Francisco, graças a Deus, até hoje não foi, tá? E eu sinto assim, realmente eu como mãe posso dizer, tive uma boa experiência, foi legal, meu filho não foi maltratado, pelo contrário, ele recebeu amor, mas ele não tinha essa necessidade, né? Que socialização, um bebê de 6 meses, cada um ficava num canto, ele não sabia nem caminhar ainda, não, mas aí depois um começa a ler com o outro, sim, mas ela pode ter essa socialização com os amigos, com tudo, mas o que ela precisa muito mais é de uma segurança. Agora, vamos pensar no âmbito maior. O que é a socialização que a escola propõe? Você tem 30 crianças juntas numa sala. Vi, inclusive, o professor Sérgio Morcelli falando disso, que é muito legal. Você tem 30 crianças ali convivendo numa sala, crianças que são da mesma idade, da mesma classe social, basicamente, do mesmo ambiente, que gostam das mesmas coisas, das mesmas músicas, não sei o quê. E dentro da sala de aula... Né? Você tem aquelas 30, mas você escolhe 3 para você ser amigo. 2 a 3. Ou no máximo 4. Que é quem você realmente tem uma convivência, tá? E até uma convivência para além da escola. E quando chega no recreio, o que de fato acontece no recreio? As turmas, elas estabelecem rivalidades umas com as outras. Então, no recreio, existem exceções que socializam? Existem. Mas no geral fica cada turma no seu canto. Muitas vezes começa a ter conflitos que os gestores nem sempre conseguem ver. Eu falo isso como gestora, que nem sempre eu conseguia ver, né, de coisas que acontecem às escondidas, mesmo com os fiscais, isso está sujeito a acontecer. E aí muitas vezes você tem irmão, por exemplo, né, que um é de uma sala, o outro é da outra sala, começa a ter rivalidade entre irmãos, e isso eu tenho essa experiência comigo e com meu irmão, que nós sempre fomos muito amigos, mas tivemos esse período que ele precisava ali se provar diante dos amigos. Então, aconteceu algumas situações bem chatas na escola. Então, que socialização é essa? Eu conviver com gente da mesma escola, da mesma classe social. Isso não é socialização não, gente. Então, assim, o objetivo da escola é a formação integral de um ser humano, no sentido de sua moral, intelectual também, cognitivamente. Não é socialização. A socialização que acontece ali pode ser um benefício, mas o que essa criança precisa é conviver com velhos, né? Eu falo velho porque eu acho velho a palavra bonita e não acho que é desrespeitoso. Conviver com pessoas mais velhas, saber conversar, ter paciência para ouvir uma história de uma pessoa mais velha. Não achar que uma pessoa mais velha é simplesmente uma pessoa desatualizada, que não sabe de nada, que não entende da internet, não sabe a gíria, nem conhece nenhuma música. Saber que é uma pessoa que porta a tradição. Ter também a possibilidade e saber conviver com crianças mais novas,
sendo respeitoso, tratando bem, saber carregar um bebê, entendeu? Ter um bom diálogo com pessoas, com a pessoa que trabalha na casa, com a pessoa que vive na rua, na lanchonete. Então, assim, é uma pessoa que vive no mundo, pra lá e pra cá, no condomínio, na rua, na padaria, na religião, enfim. Isso é socialização. Então, gente, o que a escola traz não é isso. Tá? Então, a gente cria uma redoma, coloca um monte de criança ali dentro e diz que ali tem socialização. Ali tem uma troca, mas a socialização real do ser humano é dessa forma. Não é dentro de uma tribo. Então é uma coisa assim, pra botar na cabeça de vocês, pra vocês pensarem. Agora deixa eu chamar, por favor. Eu quero muito ouvir a Daphne. Deixa eu chamar a Daphne aqui. Daphne, me dá um oi aí, por favor. A Deusiane. Eu tava lá na live também deles. Até eu entrar aqui, eu tava lá na live. Fiquei contando os minutos. Cadê? Daphne, dá um oi aqui, deixa eu chamar. Ai, Daphne, desculpa, demora. Vamos lá. Então, assim, são coisas pra gente refletir, gente. Porque a gente assume as coisas como verdade. Olá! Olá! Tá dando pra me Tudo bom, ouvir? querida? Aqui, eu tenho que botar o fone. Calma aí. Eu também, Senão eu tô vai. sem. O som tá ruim? Acho que não. Se eu paralisar um pouquinho, eu já. Tô. E o meu som tá muito baixo ou tá dando pra, Pronto. pra ouvir? Tranquilo? Não, não, pra mim. Tô te ouvindo bem. Ai, que ótimo. Boa noite. É um Deu uma prazer. Que travadinha na convite internet, maravilhoso. parece. Ah, que bom, querida. Eita, Olha só, foi? vamos Na começar minha? te conhecendo? Não, eu acho que. Vamos ver se o pessoal tá ouvindo bem. Vamos ver aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Antes aqui. Porque senão eu Vocês estão posso me tentar ouvindo trocar de bem? lugar. De repente pode ser a minha Vamos ver internet. o que que o pessoal tá achando. Não, a minha internet hoje tá assim. A minha Tá também bem não tá ruim. legal. Ixi, gente, o Moisés levou o carregador que eu deixei aqui de stand-by para quando começasse a acabar a bateria. Tomara que ele ouça e traga de volta. Vocês estão ouvindo bem, gente? Estão, né? Acho que estão ouvindo. Então tá bom, Ah, Daphne. Qualquer coisa você muda. Mas aqui, comece falando um pouquinho de você pra gente. tá. Então, eu me chamo Daphne, né? E eu, de formação, eu sou engenheira eletricista e eu estou na educação, né? Então, na verdade, eu fiz engenharia elétrica, mas eu já estava com o pé na educação. Então, eu não cheguei a atuar mesmo como engenheira, né, no mercado. E Aham. já entrei, fiz mestrado, fiz doutorado, e aí durante o Uhum. doutorado, aí eu comecei a docência, né? Faz 5 Uhum. anos que eu atuo como Ah, legal. professora. É. E para mim, nossa, educação é o que enche meus olhos, né? Uhum. Então, muito maravilhoso, mas é cheio de desafios. E o que eu acho, assim, bem, eu não acredito assim eu acho que para as outras pessoas que têm a formação em engenharia, de repente vão sentir o mesmo que eu, a gente não tem uma formação pedagógica, né? Então, assim, como meu curso é bacharelado, então, na verdade, para mim, assim, eu estou descobrindo um mundo agora de muita informação, de muita coisa que com certeza assim está agregando demais para mim, porque é uma formação muito mais técnica, né, voltada muito mais É. para o mercado. Então, Uhum. essas lacunas, né, essa base, ela fica bastante. E agora eu estou conhecendo muita coisa. É, Então, e assim, isso não é um problema só dos engenheiros, né? Na verdade, é da maioria dos professores no ensino superior, né? Então, assim, o médico não se formou professor, o advogado não se formou professor, o nutricionista não se formou professor, né? O fisioterapeuta, né? Quase ninguém na faculdade se formou professor e começa a dar aula, né? E o que acontece também na faculdade é o seguinte: é, a gente tem aqueles professores que se formaram professores, mas como você fizeram mestrado e doutorado em seguida, que também foi uma coisa que eu fiz, mas eu comecei a dar aula ainda na faculdade, mas é porque eu sou da área, eu sou licenciada, né? Então eu já estava fazendo na área da educação, mas a gente tem muito professor que faz essa carreira emendada, passa no concurso, começa a dar aula para professores, mas ele mesmo nunca deu aula.
fora daquele contexto daquela universidade. Então, na verdade, a gente tem um círculo de pessoas formando pessoas que não tem tanta base pedagógica, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, Daphne, mesmo que você tivesse feito o curso de licenciatura ou curso de pedagogia, você sentiria essa necessidade que você está sentindo, né? Se tiver aqui, galera aqui que está assistindo, que é licenciado ou pedagogo, fala para mim se vocês não sentem a necessidade de buscar aperfeiçoamento. Confirma aí para mim se eu estou certa. E aí, então foi por isso que você buscou a Educaetos. Foi, na verdade, eu já vinha com. Eu comecei, eu sempre, assim, desde pequena, eu sempre gostei muito, eu era aquela pessoa que compartilhava o que eu sabia. Então, eu sempre gostei muito de matemática, física, biologia. Então, assim, as pessoas que tinham dificuldade sempre me procuravam, eu amava. Então, assim, eu sempre fazia com muito prazer. E aí, fiz engenharia, né? E ao longo do curso, em muitos momentos eu fiz, nossa, eu acho que não é bem isso, eu devia ter feito matemática, ou eu devia ter feito outro curso. E aí me Uhum, formei, né? Mas eu amo a engenharia elétrica. E quando eu fiz o mestrado e o doutorado, né? Então, e quando eu comecei a ensinar, nossa, assim, para mim, o que tem de mais valor numa sala de aula é quando um aluno, no final de uma disciplina, chega para mim e fala: professora, muito obrigada por tudo que você colocou aqui e por ter trazido mais humanidade para o curso. Porque, no caso, eu atuo no curso de eletrotécnica, né? Então, existe também essa ideia de que é aquela coisa 01, preto no branco, né? Muito uhum, sem sensibilidade. E para mim, uhum, quando eles chegavam e diziam muito obrigado por trazer mais sensibilidade e humanidade para a área da gente. Então, isso para mim era uhum, incrível. Só uhum, que eu sentia muita falta de ter uma coisa sistemática, né? De poder uhum, perceber o avanço dos meus alunos, de poder contribuir de forma realmente efetiva. Então, uhum, isso, ao longo desses 5 anos, gerou alguns desgastes. Então, teve época, assim, que eu tava bem, assim, repensando. Tipo, nossa, eu acho que não é bem aqui, né? E eu uhum, lembro que uhum, eu me questiono bastante. E isso ocorreu várias vezes. E uhum, quando foi esse ano, né? Então, eu terminei o doutorado e deu para dar aquela respirada. E aí eu fiz, vou investir, né? Buscar formas de me capacitar mais na parte da educação, que é realmente o que eu quero trabalhar. E aí, uhum, quando foi nesse período de pandemia, eu digo, né, que são esses presentes de Deus, que nada é coincidência, nada é por acaso. E aí, eu acho uhum, que foi um colega meu que curtiu alguma postagem sua, eu não conhecia a do uhum. Caetes, e aí algo me levou para lá. Nossa, quando eu abri o Instagram, que eu vi Pra cá. todas as postagens, Pra lá não, pra cá. que eu vi, né, todas as postagens, que aí eu entrei no seu canal do YouTube, que eu comecei a ver. Eu não sei nem explicar. Eu fiquei assim, tão encantada. E eu fiz, nossa, existe uma pessoa que está fazendo exatamente tudo que eu acredito. Para mim, foi assim, eu acho que ninguém aguentava de eu falar tanto, porque realmente, assim, eu me senti inspirada. E foi aquele momento que eu disse, nossa, isso é possível. Tem alguém já fazendo um trabalho lindo. E Uhum, aí eu fui atrás de tudo. E foi na época, depois que teve o mini curso, né? E abriu o uhum, seu curso. E assim, para mim, pode ter certeza que na parte da educação foi o melhor investimento. Na verdade, se eu pensar em investimentos que eu fiz nas diversas áreas, eu acredito que esse foi um dos mais significativos. E eu digo que foi um divisor de águas para mim, porque eu vi vários elementos que eu acredito, né? Você traz a questão da uhum, espiritualidade, da formação do ser humano, né? Então, uhum. isso para mim, eu fiquei, meu Deus! Então, assim, para Uhum. mim, está sendo uma jornada incrível. E é interessante, Janaína, que, assim, tem momentos. Então, acho que foi até essa semana passada, né? Acompanhando as lives e tudo. E acompanhando, né? Sempre que você traz alguém, né? Convidado. Uhum. E aí vem tantas referências, tanta coisa, né? Teve um momento que eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir acompanhar, é muita coisa. E eu sou uma pessoa ansiosa e que quero fazer as coisas da melhor forma, né? Então, de repente, a gente vê tanta informação, mas eu acho interessante que eu acho que foi até ontem que você falou, né? Você está abrindo os caminhos. E que, na verdade, essa Uhum. autoformação depende de cada um de Uhum. nós. E você É, está dando todas essas exatamente. ferramentas. Isso não tem Uhum. preço, né? Porque abre, assim, um Uhum. horizonte e deixa a gente com essa energia que a gente quer levar, né? E aí eu É. tive já experiências que eu me lembrei muito de você semana passada.
com os meus alunos, porque a gente voltou, estava suspensa as aulas, voltou agora com as... Engraçado, eu me vi com atitudes que antes elas não vinham de forma tão automática. Então, eu me vi repensando, por exemplo, questão das regras em sala de aula. Eu preocupada com isso, quando antes eu não tinha muito essa preocupação. Eu sempre esperava, não, todo mundo aqui já tem uma certa idade, tem que ter consciência. Mas você trouxe isso para mim muito forte. Também a questão das perguntas, né? De fazer, de conduzir o aluno a perguntar, dele buscar a resposta com outros alunos. Então, eu me vi fazendo isso agora de forma natural. E eu fiquei, meu Deus, que incrível! Tudo reflexo do que eu venho, né? E aí tem uma trajetória muito longa, mas assim, todo dia eu me motivo um bocado e é automático. Já vem todos esses ensinamentos, tudo que você tem trazido de forma natural. Eu só tenho a agradecer demais. Ah, querida, o Moisés está percebendo aqui que eu estou segurando o choro, eu sou muito chorona. Nossa, aqui me emocionei muito, grata pelas suas palavras, assim, isso me dá uma força enorme, uma força de um tamanho que você não acredita, assim, porque eu também vivo os meus dramas, né? Às vezes eu acho que os professores pensam que só eles, né, vivem os dramas deles, assim, nossa, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir aprender tudo? Será que eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer? E ainda mais que a gente não é só professor, né? A gente tem a nossa família, a gente tem os nossos outros projetos, né? A gente é um ser inteiro, né? E quando eu ouço coisas desse tipo, isso me dá força mesmo, sabe? Então eu agradeço a você por disponibilizar seu tempo para falar do seu sentimento aqui, né? No seu vídeo você já tinha sido muito carinhosa e muito legal ouvir isso. Assim, que bom que eu estou conseguindo auxiliar, porque realmente é a minha meta de vida, assim, e eu fico muito contente. E que bom que você está conseguindo aplicar, né? Essas referências e isso está se tornando uma coisa natural, né? Na sua, na sua prática, né? Isso que é o mais legal, porque daí a gente ganha uma presteza realmente, vamos dizer assim, na nossa ação, né? Porque o que importa dentro de uma escola ou dentro de uma universidade é o que acontece na sala de aula entre professor e aluno, é isso que importa. Você pode ter o currículo, o livro didático considerado o mais famoso, mas o que importa é o que acontece dentro da sala de aula. E na sala de aula, quanto mais preparado a gente for, mais espaço a gente abre para uma coisa que é muito importante, que é a intuição. Que é a gente ter aquela sensibilidade de perceber no momento que um aluno dá um olhar, ou que um aluno fala com o outro, ou um movimento que a gente percebe que a gente pode fazer dali um gancho para resolver uma situação que está pendente, ou auxiliar alguém que a gente não estava encontrando ainda uma forma de auxiliar, né? Então, quando a gente fica pensando menos na forma como a gente está fazendo, porque isso já está fluindo naturalmente, a gente abre espaço para agir de forma mais intuitiva, que é muito importante, né? E Daphne, uma coisa assim que eu fiquei pensando, né? Você tem participado das mentorias? Sim, todas. Não perdi nenhuma até agora. Realmente Ótimo, legal. são momentos maravilhosos. Você acha que Na ajuda? verdade, Me eu dá, tenho me dá um assim, feedback sobre isso. das mentorias, claro, ajudam Uhum. muito, até porque é um momento, né, que dá uma aprofundada ainda maior, né, em algum assunto que você traz. E é um momento que a gente está ali junto também, trocando experiências. E é um momento que Uhum. a gente pode direcionar melhor as perguntas. Então, de fato, a mentoria é um presente. Eu lembro que quando eu fui me inscrever, que eu fiz, nossa, vai ter mentoria ainda. Então, realmente é muito maravilhoso, porque é um momento que dá para a gente aprofundar um pouco mais, né? Uhum. Então, Ah, sim, que e a bom. gente tem todo mês, né? É algo maravilhoso. Na É. verdade, é um presente. Um grande E a presente gente já para vai ter todos logo nós. aí, a gente vai avisar de setembro logo. Ai, maravilha. Ah, que bom, querida. E Eu acho que a minha internet está dando uma travada. Não, não sei, não acho que seja a sua, não. Acho que pode ser a minha. para Daphne, olha, eu quero agradecer muito pela sua presença. Nossa, te ouvir, assim, a gente realmente vai abrir agora, né, uma nova turma para o curso de aprendizagem ativa na prática. E eu gosto de fazer essas lives, não só para as pessoas escutarem, mas assim, para eu, né, para eu também poder escutar vocês, saber o que vocês estão sentindo, ter esse momento. E assim, eu quero dizer para você que eu te desejo prosperidade na sua carreira. Na sua carreira, assim, eu não gosto muito de usar esse termo carreira.
e trazer muito foco nessa questão da profissão. Eu acho que o termo vocação, Missão, ele né? vale muito mais. Essa missão, pronto, é isso. É isso aí. Então, assim, que você encontre cada vez mais uma forma de viver essa missão, que seja uma forma que te faça feliz, né? Que você sinta realmente que você está contribuindo para alguma coisa, né? Para o mundo, né? Mas principalmente para você mesma, para o seu crescimento, né? Porque eu não sei se você percebe isso, se você até quiser comentar, né? Você sente isso realmente, que para ser professora a gente precisa se autotransformar? Completamente, né? Porque, como sempre traz, a gente educa muito pelo exemplo. Então, se a gente não tem, né, não é um exemplo, não tem essa formação, essa bagagem para trazer, a gente vai estar ali meramente jogando assuntos técnicos, acadêmicos, que não vão estar nesse âmbito que é poder fazer, tirar de cada um daqueles alunos ali o melhor que eles têm ali dentro, que muitas vezes eles não sabem, né? Então, a gente precisa também fazer isso para que a gente possa auxiliar eles a fazerem isso. Então, a autoformação é básica e você trouxe isso muito forte para mim. Então, eu realmente tenho buscado e a questão de voltar na essência, de estar lá na essência do que a gente leciona. Isso é extremamente importante. E é engraçado que eu tinha isso meio que dentro de mim, natural, mas não estava claro. E aí, quando eu a conheci, isso ficou muito claro. Eu fiz, nossa, por isso que eu tinha esse sentimento, né? De voltar à essência. Por isso que quando eu vou, por exemplo, numa usina hidrelétrica, eu me emociono. Quando eu vou para um museu, né, da área de engenharia, eu fico emocionada, porque ali, né, traz a história, traz a essência. Então, isso faz muito sentido. Então, a gente tem que levar isso também, né? Então, tudo isso, de estar com a essência do que a gente leciona, de fazer essa autoformação, nós como seres humanos, para que a gente possa passar isso para os nossos alunos, nossa, isso eu acredito que é a base, né? Que a gente está trabalhando Nossa, e é com muito legal isso que você falou, né? Que é uma coisa assim que já estava dentro de você, né? Mas precisava, mas não estava claro, né? E isso é um dos grandes papéis do professor, né? Porque e a gente se perdeu um pouco disso também. Um professor é aquela pessoa que consegue auxiliar o aluno a tirar de dentro de si as suas potencialidades, mas também tomar consciência dos seus dons, dos seus talentos, daquelas coisas que são importantes para ele. Vamos dizer assim, que a Edith Stein fala esse termo, né? As suas destinações individuais, né? E que muitas vezes uma pessoa passa uma vida e não consegue revelar isso, não consegue se encontrar com isso nem revelar isso. E cada pessoa que não realiza os seus próprios dons, os seus próprios talentos, ou assim, aquilo que se tem de único, cada pessoa que não realiza isso é uma perda para todos, não é só para a pessoa. O mundo perde, né, com isso, porque todo mundo exatamente, tem algo de bom para acrescentar. Então, né? é muito legal isso, né? Isso, ser professor é isso, ser um mentor é isso, é ajudar as pessoas a revelarem de alguma forma, né? Muito legal, Sim, muito bonito. sim. Cada um tem uma Grata, missão, né? Daphne, Ai, eu que com agradeço. E olha que certeza. eu não falei nem 10% assim de tudo que você tem me inspirado, né? Oh, Então, querida, grata. é um presente para todos nós e eu vejo, né, que as pessoas que vão chegando, né, cada uma que chega, eu vejo um pouquinho de como eu estava, né, e como eu continuo nesse processo, que a gente tem esse processo de identificação muito forte com tudo que você traz, a sua postura de trazer aqui o que você acredita. Isso para mim tem inspirado muito, me inspirado muito, porque muitas vezes eu recuo diante de olhares que assim não estão tão abertos para tudo isso. E você trazer É. isso de forma tão firme, sensível, e assim, você não abre mão do que você acredita, isso é Uhum. outro ponto que tem me ajudado muito, que você nem imagina. Então, para mim, assim, tem sido algo muito maravilhoso mesmo. Eu só tenho a Ô, agradecer. Daphne, eu fico feliz, mas olha, eu vou lhe revelar uma coisa aqui, aproveitar e revelar para todo mundo. Hum, Pode parecer muito firme para vocês, mas eu tenho muitos momentos de fraqueza, né? Dentro de mim, eu me enfraqueço às vezes mesmo, sabe? Que eu penso assim, ai, será que eu vou dar conta? Será que eu devo dizer? Será que eu não devo dizer? E assim, meu marido é meu grande ouvinte, né? Mas esses dias até estava conversando com ele, né? Eu estava assim
me sentindo muito enfraquecida mesmo, né? Se eu iria manter a forma como eu estou trazendo as coisas e falando daquilo que eu acredito, por exemplo, né? Falar de Deus, que eu sou uma pessoa religiosa, sempre fui, acredito que a gente precisa resgatar essa referência transcendental na educação, né? Essa existência superior, mas enfim. Daí eu fui lá fora, tava um sol maravilhoso. Eu ajoelhei no cimento e falei, eu preciso fazer uma oração aqui para me fortalecer e seguir, porque eu não estou fazendo isso por glória pessoal, eu não estou fazendo isso para ser famosa. Assim, não quero nunca entrar nessa, porque isso não vale de nada. E aí fiz uma oração. E aí logo depois dali, aconteceu que eu recebi uma mensagem, uma coisa assim, e aí eu senti assim, que foi um sinal mesmo de permaneça falando a sua verdade para quem quiser escutar. E falando de um jeito bom, que é o jeito que eu sei falar, tentando, né, ser educada sempre, mas não deixe de falar. Então, a mesma coisa que eu desejo para você e para todos que estão aqui, né? Então, que bom que você está sentindo essa inspiração, mas saiba que também eu vivo os meus. Não sou tão forte assim quanto posso parecer, Mas mas a gente vai so- buscando, né? somos todos seres humanos. E eu acredito muito, Janaína, quando você falou, né, de fazer oração, é o que eu sinto. Eu acredito que muita gente, né? Eu sinto muito Deus a partir do trabalho que você traz. Então, eu não tenho Uhum, dúvida que a sua missão é uma missão de muita luz para todos esses professores, para que a gente possa iluminar ainda mais outras pessoas. E quando uhum, a gente está, né, direcionado na nossa missão, que a gente veio para realizar aqui, é muito forte. Então aparece uhum, assim de tudo, né? Muitas vezes para puxar a gente, porque é algo muito grandioso. Então, uhum. eu acredito que faz parte dos fortalecimentos, né? E eu acredito que quanto maior a missão, maiores são esses fortalecimentos. Com certeza vai vir muita É coisa, mas é verdade. para que você continue aí firme, expandindo tudo Sim. isso pra gente. E pessoas como você me ajudam nessa tarefa, nesse fortalecimento. Querida, muito grata. Tudo de bom para você e para sua família. Precisando, estamos aqui. A gente vai avisar de uma nova mentoria que a gente vai ter. Acho que vai ser a semana que vem, eu te aviso. Vou avisar a todos. E grata pela sua disponibilidade, tá bom? Muito grata Eu que mesmo. agradeço por esse momento. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo. Tá bom, querida. Um grande beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, gente, olha isso. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, o coração, não dá o coração aqui da pisciana, não dá muito conta, não. Gente, falta um minuto para acabar a live. Muito bom estar com vocês. Grata pela presença. Amanhã sai a aula 3, tá? E teremos live à noite também. Estar mais um pouquinho juntos aqui, viu? E é isso. Qualquer coisa nos chamem aí. E lá na comunidade do Facebook também tá uma energia muito legal. Agradeço a todos. Façam o caderno 2, que amanhã vem vídeo junto com o caderno 3 também para ser preenchido, tá? Beleza? Gente, acho que tinha 3 perguntas, não, na verdade, tem algumas perguntas aqui na caixinha. O que que eu vou pedir para vocês fazerem? Entra lá no Stories quando acabar a live e coloca a pergunta que vocês tinham deixado aqui lá no Stories, que aí eu respondo lá, tá? Grata pelo carinho de todos aqui, tá bom? Vocês são muito carinhosos, muito grata. Tudo de bom, gente, com Deus. Vamos juntos? Humanizar a educação? Tchau, gente.